Vamos continuar a tratar de um tema importante na nossa capacitação tecnológica em suinocultura. É o Sistema 5S, criado no Japão e utilizado hoje em todo o mundo, inclusive na produção agropecuária. Como implantar esse sistema, você vê agora. Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar de qualidade, mais especificamente sobre o Programa de Qualidade 5S. Qual o objetivo da nossa aula de hoje? Essa aula permite que os alunos implementem o Programa de Qualidade 5S em uma granja, uma vez que fornece a base teórica para tal. Primeira coisa é ter os 3 primeiros S implantados. Não tem como avançar para o quarto S, que é o senso de saúde, sem ter passado pelos outros 3 S's primeiro. Temos que eliminar as fontes de perigo, temos que trabalhar para manter e melhorar as condições de higiene no local de trabalho, participar da ginástica laboral, aonde for o caso, aonde o tamanho da empresa comportar, é importante que se introduza a ginástica laboral e ela faz parte do programa de 5S, justamente no senso de saúde. E alimentar-se adequadamente. Benefícios do senso de saúde. Corpo e mente sadios, ou seja, total disposição para trabalhar e evitar os erros e trabalhar da forma correta. Ausência de doenças, então nós vamos ter menos absenteísmo, menos pessoas faltando, bastante interessante, aumenta a produtividade. A redução de acidentes, outro ponto, nós não vamos ter afastamentos, não vamos ter pessoas fora do local de trabalho, mais uma vez contribui para a produtividade, maior disposição das pessoas, ambiente limpo e agradável, melhor relacionamento interpessoal e elevação do moral de todos. O quinto e último senso, senso de autodisciplina. Quais são os significados do senso de autodisciplina? Transformação de maus hábitos em bons hábitos, cumprimento de padrões técnicos e éticos da organização, ter iniciativa, o trabalho em equipe, ou seja, realmente exercer o trabalho em equipe e a dedicação diária. Afinal, a gente passa no nosso local de trabalho, muitas das vezes, bem mais tempo do que nas nossas próprias casas. Como fazer o senso de autodisciplina? Nós temos que criar um clima de confiança, amizade, solidariedade e respeito dentro da equipe. Temos que realizar tarefas com paciência e persistência. Colocar-se sempre no lugar do outro, para que a gente possa entender o porquê que às vezes ele não está conseguindo executar aquela tarefa da forma correta. Ter responsabilidade em equipe. Ter interesse pelo melhoramento contínuo. Esse é um ponto importante, porque se a gente voltar lá no início da nossa aula, a gente falou em perpetuação. É o mesmo que dizer que a gente tem que estar sempre pensando em melhoramento contínuo. E praticar os 4 sensos anteriores. Esse senso também, um pré-requisito para a gente implantar o quinto senso é que a gente tenha os outros 4 sensos implantados e sendo executados no dia a dia da granja. Benefícios do senso de autodisciplina. Disciplina para o crescimento, preparar o ambiente para a implantação da qualidade total, lembrando que aqui nós já estamos falando do quinto e último senso. E o programa de qualidade 5S, ele é um pré-requisito para que se implante qualquer outro programa de qualidade total na granja. Bem-estar humano é um outro benefício desse quinto senso. Melhoria na qualidade de vida no trabalho e incentiva a criatividade. Previsibilidade de resultados, ou seja, aquilo que a gente planejou, a gente consegue enxergar que realmente a gente vai atingir aqueles objetivos. Autoinspeção e autocontrole, para que a gente possa trabalhar com melhoria contínua, é sempre importante que a gente faça essa autoinspeção, esse autocontrole, ou seja, nós vamos estar verificando se aquilo que a gente se propôs está realmente sendo realizado da forma correta. Melhoria contínua em nível pessoal e organizacional. Criação de novos hábitos. Ou seja, é realmente uma mudança de cultura, não apenas esse S, mas todos os 5 S em conjunto, bem implantados e sendo bem executados, vão de fato criar novos hábitos. Pontos importantes para a implantação do programa 5S numa granja de suínos.
As granjas são sistemas complexos e integrados, então é interessante que se conheça detalhadamente a realidade de cada uma das granjas. Se ela é de ciclo completo, se ela é apenas uma unidade produtora de leitão, se ela é dividida em vários sítios, qual o tamanho da equipe, existe uma fábrica de ração, a ração vem de fora. A gente tem que analisar todos esses pontos porque realmente é muito complexo e isso vai determinar de que forma que eu vou implantar o meu programa de qualidade 5S. A mudança proposta não significa somente a mudança na forma de como realizar as tarefas. Significa a otimização dos processos e das pessoas. Os clientes, eles se importam com o produto final e não com a estrutura organizacional. Na realidade, o que ele vai ver lá, o nosso cliente, é o que a gente chama de qualidade aparente. E o que nós vamos trabalhar lá dentro da granja, além de trabalhar na qualidade aparente, nós vamos trabalhar naquilo que chamamos de qualidade intrínseca. E essa o cliente não enxerga. Ele enxerga simplesmente o produto final e a qualidade aparente desse produto, que é um leitão desmamado ou um leitão de saída de creche ou um cevado para abate. A mudança não é só falar, mas fazê-lo acontecer com a ajuda de todos. É muito importante que se envolva todos da equipe, desde a mais alta direção, passando pelas lideranças, até todos os operadores, todos os colaboradores que trabalhem dentro da granja, porque senão essa mudança não vai acontecer. Nós precisamos desenvolver soluções para mudanças baseadas em fatos e dados. Então, mais uma vez, quando a gente implanta um programa de 5S, a gente passa a fazer registros, a gente passa a fazer verificações, nós passamos a monitorar. Então, tudo vai ser baseado em fatos e dados. Durante a mudança, preocupar-se com o cliente interno e externo. Vamos abordar um pouco essa questão do cliente, relação cliente-fornecedor interno. A maternidade, no momento que ela envia o seu leitão desmamado para a creche, ela está sendo fornecedora da creche e a creche está sendo um cliente interno. A fábrica de ração, no momento em que ela produz e envia ração para os diversos setores, ela está sendo um fornecedor interno e cada um dos setores está sendo um cliente interno. E nós temos que se preocupar tanto com esse cliente interno quanto com o cliente externo. Como implantar a qualidade em uma granja? Primeiro passo, iniciar com uma análise do cenário. Então eu tenho que fazer um diagnóstico de situação, um levantamento da situação atual. Pode ser feito através de uma consultoria externa ou membros da própria equipe. Muitas das vezes é interessante que se faça esse trabalho através de uma consultoria externa, uma vez que as pessoas que estão lá dentro estão acostumadas a ver aquela situação, aquela realidade. Quem vem de fora sempre vê com outros olhos. Precisamos levantar o clima organizacional e a percepção do cliente, ou seja, o que ele acha que é um programa de qualidade, por que ele acha que ele tem uma granja de suínos, qual o propósito da granja de suínos, ele entende bem a relação cliente-fornecedor interno, ele entende bem quais são as demandas do seu cliente externo. Outro ponto, avaliar se o que se produz garante o futuro. Eu vou ter sustentabilidade, eu vou ter continuidade, eu posso pensar em crescimento. Então, são alguns pontos que a gente tem que analisar. Avaliar o comportamento dos clientes. As exigências estão cada vez maiores, estão crescentes e a gente precisa acompanhar esse tempo. Mapear todos os processos da granja. Cada tarefa, cada processo tem que ser descrito para que a gente entenda e quando a gente faz isso, às vezes a gente descobre retrabalhos, a gente descobre gargalos e esses podem ser corrigidos facilmente quando se implanta um programa de qualidade. Certificar-se do envolvimento de todos, só reforçando o que nós falamos anteriormente. Capacitar sempre, no início, durante, após, nós vamos ter rotatividade, vamos ter pessoas novas na equipe e sempre todos têm que estar sendo capacitados pela primeira vez ou reciclado quando eles já tiveram outras capacitações. Documentar. O que seria isso? Eu teria um manual de qualidade, um manual do meu programa 5S. Nesse manual fala tudo o que a gente faz dentro da granja conforme a realidade. Monitorar, trabalhar em cima de melhoria contínua. Por onde começar o processo? Primeiro pelo proprietário e cargos de liderança. Nós jamais podemos chegar numa granja e implantar um programa de 5S, começando pelo primeiro censo, trabalhando diretamente com a equipe.
A primeira coisa é trabalhar com o proprietário e os cargos de liderança. Se esses não forem sensibilizados, o programa 5S não vai para frente. Buscar a consultoria para capacitação dessa chefia, definindo o coordenador de um programa. Então, um programa de 5S, um programa de qualidade dentro da granja, ele precisa de um coordenador. Esse coordenador é que vai responder para o proprietário e para os cargos de liderança se o programa está andando bem, se tudo está dando certo. Treinar níveis intermediários formando multiplicadores. Esse coordenador sozinho, ele não vai conseguir fazer o programa andar. Nós precisamos do desenvolvimento de todos e uma das formas é que a gente tenha os multiplicadores. Muitas vezes podem ser pessoas de cada um dos setores. E nem sempre esses multiplicadores e até mesmo o coordenador precisa ser o gerente ou o encarregado, enfim, ele não precisa ter um cargo de chefia. O que ele precisa mesmo ter para ser um coordenador ou um multiplicador é a habilidade, aquela afinidade com as questões de organização, limpeza e ordenação. Quando se fala em consultoria, é muito importante que se contrate uma consultoria com domínio da cadeia. Não adianta a consultoria entender de programa de qualidade, mas não conhece a cadeia onde está inserida uma granja de suínos. Várias experiências demonstram que o programa 5S não consegue ser implantado quando não se tem conhecimento de ambas as partes, tanto do programa de qualidade quanto do próprio negócio. Treinar toda a equipe, sempre, né? Toda a equipe tem que ser treinada, não podemos esquecer ninguém. A pessoa do escritório vai ser treinada? Vai. O motorista que conduz os cevados para abate tem que ser treinado. Se é uma granja que tem cantineira, ela tem que ser treinado. Pessoal da noite tem que ser treinado. Coordenador, o que faz o coordenador? Ele é responsável pelo programa, ele é responsável por fazer um cronograma de treinamentos, fazer um cronograma de auditorias. E os multiplicadores? Eles são responsáveis pela difusão, capacitação e andamento no seu setor. Ou seja, eles vão auxiliar o coordenador para que se tenha total sucesso no programa de qualidade 5S. Quando a gente for fazer um treinamento, uma capacitação com relação ao 5S, tem alguns pontos que a gente deve observar, que a gente deve considerar. A importância de cada colaborador para a granja. Não importa se determinado colaborador faz uma tarefa simples, toda tarefa, se ela existe e você já fez uma avaliação daquela tarefa, ela é importante. E a gente precisa comunicar isso para o colaborador para que ele saiba o tanto que é importante aquela tarefa que ele realiza. A motivação, quando a gente faz isso aí, a gente automaticamente está motivando o colaborador, está motivando a equipe. E a gente cria também o quê? Comprometimento. A gente ganha o compromisso desse colaborador em participar no processo de implantação do programa de qualidade. A mobilização, sempre antes de todo treinamento, é importante que se faça a divulgação da data daquele treinamento, para que a gente tenha mobilização e realmente o envolvimento de todos e a participação da maioria nesse treinamento. Durante o treinamento, nós vamos ter que falar em quebra de paradigmas, porque nós estamos tratando de mudança de consciência, mudança de cultura, então nós vamos quebrar paradigmas. Muito importante que no treinamento se demonstre o comprometimento das lideranças e do proprietário. Especialmente na primeira capacitação, quando nós vamos falar do programa 5S, da importância dos 5S e que nós vamos estar implantando ele, é muito importante que o proprietário esteja presente, que os gerentes estejam presentes, de preferência que eles façam uma abertura e fiquem até o final do treinamento. Por quê? Aí nós mostramos para a equipe que existe um comprometimento do proprietário, da diretoria e das lideranças. É importante reforçar o espírito de equipe. Como nós dissemos anteriormente, nós sempre vamos precisar da colaboração de todos para ter sucesso na implementação de um programa de qualidade numa granja. Então, durante o treinamento é o momento de reforçar a questão do espírito de equipe. Dificuldade na implantação. O que a gente pode encontrar no nosso caminho que possa dificultar a implantação do programa? Não haver participação e envolvimento de todos. Isso vale para membros da equipe e especialmente para liderança e proprietários. Se eles não estiverem participando, se eles não estiverem envolvidos, não vai funcionar o programa de qualidade. Proprietário e gerente não comprometidos. A gente precisa ter o comprometimento deles. Daí que, quando a gente vai implementar um programa de qualidade na granja, o primeiro ponto que a gente trabalha é justamente junto ao proprietário e às lideranças. Regime autoritário com falta de flexibilidade.
coisas engessadas, coisas que vêm de cima para baixo, não vão funcionar. A gente tem que fazer justamente ao contrário, e se a gente lembrar de um slide no início de nossa aula, a gente precisa ouvir mais e falar menos. Então a gente tem que deixar de ser autoritário e dar mais oportunidade aos colaboradores de participarem. Nesse momento a gente consegue uma grande adesão e as chances de sucesso do programa são grandes. Quando é apenas por politicagem ou modismo, eu vou implantar um programa 5S na minha granja para inglês ver, não vai funcionar porque ninguém vai acreditar naquilo. Quando o discurso é teórico e na prática é diferente, então eu tenho meu manual, lá fala que eu vou fazer A, B e C e na prática eu não estou fazendo nem A, nem B, nem C. Quando ninguém da equipe se compromete, certamente o programa vai falhar. Quando não existem críticas produtivas durante o desenvolvimento no processo. Nós falamos que nós vamos estar monitorando, verificando. No momento que a gente faz isso, nós vamos identificar falhas e vamos identificar oportunidades de melhorias. Então vão surgir as críticas produtivas e a gente tem que estar aberto a aceitá-las. Fazendo uma revisão da aula de hoje, essa aula nos forneceu a base teórica para a implementação do programa de qualidade 5S em uma granja. Então nós tivemos a oportunidade de passar através de cada um dos 5S, entender a importância de cada um, como fazer na prática, vimos também quais os benefícios de cada um dos censos e ao final nós vimos quais as dificuldades que nós poderemos encontrar na implantação de um programa numa granja de suínos. Com isso a gente termina essa aula. Meu muito obrigado a todos vocês e até uma próxima oportunidade.